você falou do Agostinho, nas Confissões, ele relata, desde que ele era criança até mais tarde, as sensações, as percepções que ele, e o sentido que ele dava para a vida em determinados momentos, e ele analisa isso. É bem interessante. E até uma determinada fase da vida dele, ele dialogou muito com os neoplatônicos, Sim. né? E na medida que você está falando aí do mundo sensível e da mente, só está me vindo à cabeça os dois mundos do Platão. Queria que você falasse, antes de avançar um pouquinho mais, um pouquinho sobre isso. Bem, quando aplicamos conceitos, os conceitos eles não são objeto de experiência. Tá? Eles são aplicados na experiência, mas eles são adquiridos pela experiência através da repetição e do treinamento. Tá? Por exemplo, alguém que quer se formar em física, ele tem que entrar na universidade e aprender todo o vocabulário, saber o que é um campo de força, saber o que é um quark, um meson-pi, etc. Tudo isso ele tem que dominar. E esse vocabulário é introduzido através de definições explícitas. Então, é assim que é adquirido. Os conceitos que nós usamos na vida cotidiana não são introduzidos assim. Eles são adquiridos. Às vezes parece até misterioso, como Thomas Kuhn, né? O grande filósofo da ciência, Thomas Kuhn, que é Michael Polanyi. Michael Polanyi trabalhou a questão da dimensão tácita. Se nós examinarmos como as crianças e os adolescentes adquirem o vocabulário, o uso das palavras, a proporção das palavras aprendidas através de uma definição explícita, uma definição extensiva ou dicionário é bem pequena, pequenininha. O resto aprendemos assim, quase sem querer. Aí há essa é uma grande diferença entre os conceitos que nós usamos e aplicamos na vida cotidiana e os conceitos que são vinculados a línguas arregimentadas que se usam nas ciências. No conhecimento científico, temos um forte uso de línguas arregimentadas. É absolutamente essencial para maximizar a compreensão mútua entre os cientistas. Se um cientista brasileiro lança uma hipótese e um japonês quer testá-la, se a hipótese não é formulada em termos técnicos da área, compreendidos da mesma maneira por todos, os testes não vão ser significativos. Vou fazer um parênteses rapidinho. Por favor. O evolucionismo, a teoria da evolução, ela assume que o grande hiato da evolução é justamente em que momento a consciência foi colocada no ser humano. Ninguém sabe, sob a perspectiva da ciência e da biologia pura, em que momento isso se deu. Então, aí tem um buraco negro na teoria da evolução, né? É interessante o teu trabalho, muito interessante. Quando a teoria evolucionismo, o próprio Darwin se interessou pela questão. Quando a gente procura as origens da filosofia da mente, naquilo que hoje é chamado de deep history, a história profunda, bom, que examina, tenta interpretar o significado de ritos funerários, por exemplo. Neandertal tinha isso. Será que era porque já pensavam em uma possibilidade de uma vida após a morte? Bom, nos egípcios
no livro dos mortos é explícito. E isso influenciou, sabemos, o Platão com o mito órfico. Né? Então, esse dualismo, ele tem uma história, não sabemos exatamente quando foi, quando isso começou. Normalmente, os primeiros grandes iniciadores continuam sempre desconhecidos. André, vários pré-socráticos atravessavam o Mediterrâneo antes de começarem antes de surgir a filosofia, eles transitavam entre o Egito e a Grécia e ali começavam a tratar das questões aí da existência ou não da alma. Vários deles. E na cultura da Grécia antiga houve períodos de orientalização. Bom, a metempsicose, por exemplo, esse mito órfico vem de lá, do Oriente. E tinha as religiões dos mistérios, como os mistérios de Eleusis, que prometiam benefícios após a morte, para quem se comportava de tal e tal maneira. E isso também os egípcios tinham na sua cultura. Mas a questão, a consciência hoje é colocada de maneira mais liberal no mundo animal. Tem um famoso texto de Thomas Nagel, What is it like to be a bat? Como é ser um morcego. O morcego, ele dá gritinhos, e o eco, ele recebe o eco e interpreta o mundo a partir do eco recebido. Ele desvia os objetos, os obstáculos, com muita facilidade.